Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Ricardo Chagas, Fábio Bonaggio, moderador. Parabéns a todos os organizadores do Retina Day, terceira edição. Eu sou Andrei, sou aqui do Hospital Santa Luzia, Hospital de Olhos Santa Luzia de Maceió, faz parte do grupo OPT. Eu trouxe um caso recente, foi um caso que eu atendi agora antes da pandemia iniciar, mais ou menos aí na segunda quinzena de março, uma paciente feminina, 17 anos. Ela veio com uma queixa de metamorfopsia há um dia no olho esquerdo, mas já estava tratando uma hiperemia com outro colega nesse olho há um mês, com um corticoide milesimal, e referiu nas últimas 24 horas o surgimento de metamorfopsia nesse olho. Apresentava 20/25 de visão nesse olho, com um pouco de dificuldade, e o que chamava a atenção era que nesse olho ela apresentava uma hiperemia difusa, mais intensa no setor temporal do globo ocular, e o pai, até um colega médico, frisava que era ela adolescente bastante estressada e que tinha um gato também em casa que convivia muito com ela. Isso. A retinografia, primeiro exame que a gente fez, olho direito, nada que chamasse a nossa atenção. O olho esquerdo, ela apresentava aqui um edema seroso na região foveal, tá? Também aqui no setor temporal inferior também, um edema seroso bem importante. Fiz na sequência o OCT, porque é o OCT mais prático de fazer. A angiografia eu fiz no mesmo dia, mas fiz a posteriori, fiz à tarde. O OCT, um edema seroso importante nesse olho, né, chamando a atenção também aqui, não só na região subfoveal, mas mais próximo da arcada temporal inferior também. Um descolamento seroso extenso nesse olho. Eu acho que o 20/25 que ela tinha se devia a essa pequena região aqui que permanecia colada da retina neurosensorial. Uma outra imagem. A angiografia feita no mesmo dia à tarde. O olho direito, uma angiografia bastante inocente, nada que chamasse a atenção. Já do olho esquerdo, ela apresentou múltiplos pontos aqui de hiperfluorescência na região foveal e perifoveal, né, extravasando bastante também o corante ao longo do exame, e também, o que chamou minha atenção, um nervo óptico que foi ficando quente ao longo do exame. Eu coloquei aqui em detalhes a primeira imagem da angiografia e a última que eu fiz. Então, Fábio, aqui eu queria parar e abrir para discussão das hipóteses diagnósticas, e a gente vai comentando o caso em seguida. Joia, vocês querem comentar, pessoal? Joia, caso legal, né? Eu acho que acaba botando o estresse aí para confundir, mas só para lembrar que não tem nada de serose um caso desse, né? Então, o aspecto geográfico com esses vazamentos em pinpoint não é um aspecto típico de serosa, e só pela tomografia com aquele descolamento, quase um descolamento bacilar, e essa ondulação da coroide, também não são características de serose. Então, o estresse aí foi só uma pegadinha. Se fosse bilateral, era Vogt, né? Então, no caso desse unilateral, lógico que tem que investigar causas infecciosas, principalmente a tuberculose e sífilis, e Bartonella pela história do gato, mas também não acho que é típico. E se viesse tudo negativo, ficaria com uma esclerite posterior. Eu concordo com o Luiz. Ela tinha dor nesse olho? Não, ela não tinha dor. Eu fiz também uma imagem de ultrassom dela. O ultrassom normal só revelou o edema seroso. Eu não consegui a tempo a imagem para anexar, mas ultrassom normal. Ultrassom normal, sem dor, sem celularidade na câmara anterior, sem celularidade vítrea. Eu fiquei bastante preocupado, na verdade, com esse caso, porque a gente estava na iminência de suspender os atendimentos e eu não tinha muito tempo hábil para agir, porque a gente ia fechar o
para o hospital e entrar em regime de plantão e fiquei com essa dúvida. Mas posso prosseguir? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, para você que a gente vai ter resultado de exame. Né? Isso. Eu fiquei com as duas hipóteses, na verdade, de serosa e de arranhadura do gato, tá? Realmente, eu quando conheci a paciente, é uma paciente com um nível de ansiedade bastante alto, apesar de jovem, do sexo feminino. Iniciei a espironolactona 50 miligramas para ela por dia, mas fiquei com a pulga atrás da orelha e solicitei todo um screening laboratorial inflamatório e infeccioso para ela. Aqui em Maceió, esses exames de sorologias, especialmente as sorologias infecciosas para Bartonella e citomegalo, etc., são enviados para laboratórios em outras cidades, então demora. Eu não tinha tempo para aguardar. Apostei na serose, eu achei que apesar do estresse e apesar também da hiperemia, que estava me levando a acreditar, talvez até no processo de esclerite posterior, mas o ultrassom era normal. Eu iniciei o tratamento, mas reavaliei essa paciente 4 dias após o início do tratamento, já apresentava uma melhora muito significativa com o início da espironolactona. Aqui o exame, 4 dias de vigência, o edema seroso, descolamento seroso regrediu bastante. Eu fiquei com medo disso aqui ser talvez uma bartonelose e aparecer nos próximos dias os sinais mais clássicos, então por isso que reavaliei tão precocemente. 30 dias após, 2020 já, sem queixas, tá? E 20 dias após tudo isso, saíram os resultados das sorologias, veio tudo negativo e só chamou a atenção a sorologia da Bartonella Hanselli, que deu reagente tanto IgG quanto IgM, e da Bartonella Quintana, que veio IgM reagente também. E aí, pelo teste terapêutico, eu fechei com serosa, a hiperemia melhorou por completo na sequência e realmente a paciente ficou assintomática. Rapaz, eu acho que você deu uma sorte aí, viu? Eu continuo batendo o pé que, por vários motivos. Primeiro que espironolactona não funciona, né? Então, assim, já era uma experiência pessoal e acho que as últimas publicações corroboram com isso. Eu não sei te explicar. Eu acho que melhorou porque ia melhorar. Se tivesse dado o antibiótico, teria melhorado do mesmo jeito. A gente falaria que é porque era um antibiótico. Mas quero ver o que a opinião dos mestres acha. Mas eu ainda acho que não foi serosa. O aspecto tomográfico e angiográfico estavam muito diferentes. Eu acho que foi uma coincidência aí para ver como é que às vezes não precisa tratar que melhora. Eu penso da seguinte forma, eu penso igual a Luiz, porque é muito improvável uma serosa fazer hiperfluorescência de disco óptico. Essas hiperfluorescências de disco óptico, elas estão completamente relacionadas a processo infeccioso ou inflamatório. Não essas doenças degenerativas e tal. Essa titulação de Bartonella, né? A Bartonella ela tem vários achados e que podem ser completamente diferentes uns dos outros. A forma mais frequente de alteração retiniana na Bartonella é a mancha algodonosa, seria aquele foco. Mas você pode ter descolamento seroso, que nesse caso pode não ter evoluído para a forma de estrela macular, que é típica, mas não é a forma mais frequente. Entendeu? E uma outra coisa é que é muito discutido se você trata ou não bartonelose. A bartonelose a gente trata, como eu costumo brincar, a gente trata muito médico. Vai fazer penicilina, entendeu? Ou vai fazer doxacilina, entendeu? Mas muitos acham que existe um curso natural e que o paciente vai recuperar de qualquer maneira. Eu não estou dizendo, gente, longe de mim, que eu não sou dono da verdade, dizer que não é uma serosa porque não pode ser serosa, entendeu? Agora, as características elas estão bem afastadas de ser uma serosa central, pelo menos é a minha opinião. Eu ouvi Luiz, queria ouvir Rodrigo também. Eu acho que tinha celularidade em câmara in vitro, provavelmente devia ter uma celularidade in vitro, bem que discreta.
Se voltar no OCT, dá para, assim, é forçar um pouquinho a barra, mas tinha uma celulinha aqui e ali parecia no OCT anterior, né? Você consegue ver que o vidro não é completamente transparente ali, ele tem uma no OCT, Então, no esse OCT. achado, desculpa, esse Uma, achado, uma outra coisa que fala a favor é porque normalmente serosa a gente vê um DEPzinho. Né? Não A é gente tem um DEP, serosa isso. a gente deu um DEPzinho para ver alguma coisa que, pelo menos agora que com ACT de alta resolução, a gente vê, entendeu? E essas junções a gente vê que é um líquido mais. Repara que foi até uma hiperrefletividade, entendeu? E esses vários pinpoints, assim. Entendeu? O que o Pira acha? a Que não minha sei, opinião é que vamos isso ouvir, não é Pira. uma serose. Você vê a coroide extremamente espessa, como uma doença inflamatória, uma arada, ou uma oftalmia simpática, ou até uma esclerite posterior. A formação de descolamento bacilar, que ela está começando a formar, tem descrição em serose, mas foi um caso de uma paciente que usava corticoide e tinha lúpus. Então, não se sabe se realmente serose acaba tendo descolamento bacilar. Eu acho que pode estar associada à arranhadura do gato e, como o Raul falou, é uma doença que pode evoluir espontaneamente. A maior parte das manifestações são, no Brasil, a retinite é o principal, não é a neuroretinite na arranhadura do gato, mas você também pode ter comprometimento da coroide, com a formação de até de granulomas. Então, essa é a minha opinião. Eu acho também que isso aí, na minha opinião, até pela. Pode voltar às titulações de Quintana e Rancelli? Luiz Lima publicou há pouco tempo uma coisa rara, que foi Bartonella Quintana fazendo um caso de epiteliopatia placoide. Entendeu? Novamente falando, sugestivo de Bartonella Quintana. Apesar disso tudo estar positivo, olha, está tudo. Olha, IgG reagente. Agora você tem um IgM reagente para Bartonella Rancelli. Está reagente, olha só, não está? Tá, reagente. Pelo valor de referência do laboratório, reagente. Reagente. Então, na minha opinião, se eu tivesse que dar uma opinião, eu ia falar que isso daí é um descolamento seroso de retina, né, com envolvimento do nervo óptico, né, relacionado secundário à Bartonella Rancelli, a uma bartonelose. Seria O curioso a minha é que a opinião. melhora foi muito rápida, 4 dias após, né? Assim, concordo com tudo que foi discutido. Realmente foi um caso que eu fiquei até um pouco sem saber como conduzir naquele momento imediato, porque o tempo era curto, mas a paciente melhorou bastante. Inclusive, a prednisolona que ela estava usando top, que eu suspendi com o início da espironolactona, adverti ao pai e aos familiares que, de acordo com o resultado dos exames, a gente poderia mudar o curso do tratamento, né? Mas, em virtude da melhora, o olho ficou calmo, e aí, com 45 dias, eu suspendi a espironolactona. Fiz um curso de 45 dias para ela. Por exemplo, é muito infrequente, quando a gente vê essas doenças inflamatórias intraoculares, existem os grupos, por exemplo, é muito infrequente você ter fotocoianag arada em paciente com menos de 20 anos de idade. É uma coisa infrequente. Com 17, ela tem 17 anos, não tinha? 17 anos. 17 anos. Outra coisa é serosa central em paciente com 17 anos de idade. Ainda mais o sexo feminino. Por mais estressada que ela esteja, entendeu? Não bate muito bem. Agora, bate muito bem doença infecciosa. Esse tipo de doença infecciosa. Isso bate. Essas doenças inflamatórias intraoculares, elas são muito frequentes até 20 anos, 30 anos de idade. Entendeu? Você vê velho com toxoplasmose, você não vê. Isso é tudo doença de gente de 30 anos, gente mais nova. Então, só você ver a demografia da coisa, eu acho que enfim, pensando com calma, assim, esse caso é ótimo para se discutir, excelente, mas até o laboratório caminha a gente para um diagnóstico de um descolamento. Lembrar que aquele quadro não é um quadro específico de nenhuma doença.
esse quadro que você mostrou com hiperfluorescência do disco e esse descolamento com vários pontinhos hiperfluorescentes. Isso dá em 300 doenças, entendeu? Você pode ter isso daí, entendeu? Inclusive fotocoianage arada, entendeu? Enfim, mas acho pouco provável. Olha o nervo óptico como está quente, ó. Pelo menos a minha opinião, acho que os colegas concordam, né? Mas belo quadro para se discutir, hein? Belo quadro. Andrei, Fábio. ótimo. Eu vou pedir então para a Isis entrar com o caso dela, porque nós já estamos com o tempo um pouco atrasado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu que agradeço. Um abraço. Fábio, os casos estão espetaculares, hein? Parabéns já de antemão. O pessoal que vai...